Seja muito bem recebida, muito bem recebido por aqui. Esse aqui é o Domine Holding e Proteção de Patrimônio Família e Empresa. Um canal, um episódio, um combo de aulas só para quem quer se tornar especialista em holding e proteção de patrimônio família e empresa. Mas assim, ó, advogados, tá bem? Eu sei que tem muitos contadores que estão por aqui, mas esse canal foi feito para discutir teses jurídicas e verticalizar os assuntos. O tema de hoje, gente, foi pedido pelos meus alunos da mentoria. Os meus mentorados me pediram os principais equívocos das doações. E aí eu tô gravando uma série de aulas sobre isso. Por quê? Porque doação dá ruim na holding, doação dá ruim quando faz uma circunstância no CPF, doação dá ruim quando eu tenho planejamento patrimonial e doação dá ruim também no planejamento sucessório. São 4 pontos em que a doação, quando não bem pensada, não bem planejada, pode dar trabalho, tá bem? Se você já é meu aluno da especialização, saiba que a gente tem um módulo específico sobre doação lá na parte de planejamento sucessório. Então não fica ansioso com as coisas que estão aqui, você já tem esse material por lá. O que a gente tem aqui? Possibilidade de aumentar um pouco mais o repertório, possibilidade de conhecer algum exemplo a mais, mas não é nada do que você já não tenha lá. Se você recebeu o seu material físico da pós-graduação, presta atenção que na sua análise de risco vai ter um risco aqui relacionado a este tema, a esse assunto. E o assunto de hoje é nulidade da doação universal. Mas que diacho é isso, Simone? Olha aqui para mim. Toda vez que você for fazer um instrumento de doação, você deve colocar uma introdução explicando para quem for ler essa escritura pública logo em seguida quais são os elementos de salvaguarda para você. Nós já vimos aí uma aula sobre a questão da vulnerabilidade, tem que estar salvaguardada. A questão da outorga, uxória marital e até mesmo da união estável tem que estar salvaguardada. E agora a gente tem que ter uma salvaguarda específica para esse assunto, sob pena de nulidade. Então, muita atenção, porque a gente tem um artiguinho do código que é chatinho, mas muitas vezes as pessoas não dão bola para ele e dá ruim. Artigo 548. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Olha aqui para mim. Ah, Simone, mas quem é que vai doar tudo assim, se desfazer de tudo? Gente, pessoas que já estão mais velhas ou até mesmo pessoas que estão em leitos hospitalares têm sim o hábito de pedir isso para os advogados. E aí eu vou dizer uma coisa. A falta de especialização faz com que o advogado não consiga fazer isso manter em pé. Porque se um cliente me faz esse pedido e está no leito hospitalar e eu preciso que ele lavre uma escritura pública com esse efeito, porque esse é o desejo dele, porque ele quer organizar a sucessão, porque já estava combinado, a gente já está no 3º ano e já está tudo certo, eu sei como que eu tenho que fazer para esse ato parar em pé. E os meus alunos também sabem. Tanto os meus alunos da mentoria, porque eles estão comigo todos os dias e têm isso um acesso super fácil, inclusive com um especialista para abordar temas aí que sejam de societário nesse assunto ou até mesmo de tributário. E os meus alunos da especialização também já sabem, que é o quê? Colocar lá a prova de que o 548 foi contemplado. Ai, Simone, mas que prova é essa? Para você que não é meu aluno, eu vou te dar uma dica. Os meus alunos já têm isso lá, inclusive sistematizado. A gente precisa mostrar que o doador tem condições de manter-se sem causar prejuízo da sua sobrevivência. Então, eu preciso juntar rendimentos, eu preciso juntar aposentadoria, preciso juntar um usufruto que seja, mas eu preciso ter uma declaração de ciência e de anuência para isso acontecer. Aí, Simone, ciência e anuência são coisas distintas? São. Então, se você está chegando por aqui e não sabe que isso são coisas distintas, eu te digo, ou volta lá no início da pós quando eu explico essas coisas, ou então está chegando agora, entra na rede. O que é a rede, Simone? É uma rede criada para que a gente possa trocar informações relevantes e cada vez mais pessoas fiquem qualificadas a atuar nesse mercado.
que faz com que as pessoas tenham aí lucros de até 5 vezes mais. E não estou falando só do advogado, os próprios clientes começam a economizar tributos. E não é dando hackzinho, fraudezinha, nem nada arriscado para os clientes. É simplesmente organizando como especialista. Ah, Simone, mas tu diz isso, mas eu nunca vi ninguém que tenha implementado isso e eu acho que é difícil. Por que é difícil? Porque você não sabe quais são os instrumentos que estão à sua disposição. Quero que vocês deem uma olhadinha nesse caso aqui. Esse caso aqui, gente, é um caso de 2017 em que a gente tem uma situação de uma partilha em vida, que é um instrumento diferente do que o instrumento da doação, só que aqui o que a gente tem? A gente tem uma questão de nulidade. É possível fazer uma partilha em vida parar em pé? Claro que sim, a gente já tem aula sobre isso aqui, a gente tem aula dentro do módulo de planejamento sucessório, inclusive com um checklist do que a gente precisa fazer. E aí a pergunta que fica é, por que você não sabe que existem 2 instrumentos para o seu cliente? Por falta de especialização. Quando o advogado é especialista, ele sabe que isso é possível. E aí, venham para mim, a pergunta que fica é, precisa também a pessoa que está na partilha em vida olhar para esse artigo 548? Precisa a pessoa que está praticando doação e que está praticando atos de partilha em vida olhar para esse 548 e declarar que tem consciência de que, na verdade, essa doação não é universal? Ou que existe uma massa específica nesse lugar que faz com que essa universalidade não seja universal e, portanto, tenha uma zona de proteção reservada para este doador? É disso que estamos falando. O que é uma doação universal? Olha lá, a doação universal ela é nula quando eu dou todos os bens sem reservas de parte ou renda suficiente para minha subsistência, conforme o artigo 548. O objetivo da lei, neste caso, gente, é proteger o doador, evitando que, por um ato de liberalidade, ele fique sem situação de se manter e passe a atravessar uma zona de necessidade. O objetivo da lei é muito específico aqui, olhem para mim. Como é que eu tenho que fazer para fazer com que o meu cliente chegue nesse resultado, que é um resultado de conseguir doar uma grande parte do patrimônio, mas que a gente não tem aí essa circunstância que é a circunstância da vulnerabilidade a partir da nulidade, que é grave e que a gente não quer causar para o cliente. Existem pelo menos 3 modos de fazer isso. O primeiro modo, gente, é fazer um considerando no instrumento da escritura pública dessa doação. Eu considero coisas, considerando que a doadora tem bens suficientes ao rendimento, porque, e aí este porquê precisa ser preenchido numa lacuna gigante, explicando que está se desfazendo de todos os bens imóveis, mas que tem na aplicação tantos R$1.000, ou se não quer mencionar os R$1.000, que lhe afirme que é suficiente para a sua mantença. Se não for assim, pode ser que tenha um fundo de previdência privada, VGBL ou PGBL, assegurando que no final de 5 anos ela vai ter resgate disso e que isso é suficiente para a sua mantença. Esse é o item 1, considerando que explica de onde sai. O item 2, gente, é preservar bens que são suficientes a isso. E o que eu diria? Eu, Simone, destacaria os direitos reais, exatamente como eu fiz lá na aula de direitos reais da especialização. Aliás, deixa eu perguntar para você que é meu aluno. Já passou pelo diagnóstico, gente, da advocacia, em que eu tenho 7 pontos para avaliar o que está te bloqueando ou o que podia melhorar na advocacia para ir além? Esses 7 pontos são pontos de bloqueio, gente. E
eu fiz esse instrumento de análise e treinei uma equipe de especialistas para poder fazer esse diagnóstico para que mais pessoas estejam integradas nessa rede, que é uma rede protetiva. Não é rede do calote, não é rede do golpe, não é rede da nulidade. Então, se você ainda não solicitou o seu diagnóstico de advocacia, saiba que está perdendo tempo. Aí você vai me dizer, mas Simone, eu vou esperar mais um pouco. Gente, em 30 a 45 minutos, eu acho que talvez, se o especialista demorar com você, vai levar 1 hora, você vai ter o diagnóstico completo da sua advocacia. E, por enquanto, ele está sendo feito gratuitamente. Por quê? Porque quanto mais pessoas souberem qual é o próximo passo que elas têm que dar, o mercado fica melhor. E a gente está farto de pessoas que dizem que tem que fazer esse REC, faz isso, e aí faz aquilo e economiza. Aqui não tem espaço para gritaria, gente. Aqui tem espaço para qualidade técnica. Então, se você não fez o seu diagnóstico ainda, agende com um dos meus especialistas e entre na call. Se você perder essa oportunidade, não vai ser admitido que você marque de novo. Simone, mas eu tive um impedimento. Eu sei que isso é possível, só que eu tô pagando a minha equipe para ela estar à disposição de você, tá bem? Valorize. Sabe por quê? Porque assim como você não quer perder oportunidades que são boas, também os meus alunos e alunas e mentorados não querem perder. Então, eu estou gerando oportunidade para mais advogados. Se você não quiser fazer parte, tudo bem. Mas aí eu quero assistir esse final desse vídeo. Aí eu vou te pedir, tá assistindo vídeo gratuito por quê? Se não interessa estar junto desse ecossistema, já desliga. Tchau. Nem gostei. Tá tudo bem pra mim, gente. Esses vídeos, eles só são para as pessoas que querem se qualificar. E eu, de verdade, não tenho nada a ver com a sua vontade de ser melhor. Eu tenho a ver com as pessoas que querem estar comigo nessa virada. Em breve, a gente vai ter um jeito de advogar totalmente diferente. E quem chegar primeiro, bebe água limpa, porque a reforma do Código Civil e a reforma tributária vão atropelar as pessoas que não tiverem qualidade. Desculpa informar. Volta lá então. O segundo item dessa doação universal é informar de onde saem estes recursos. E eu sugiro que seja dos direitos reais. Então, eu asseguro o direito real de habitação, que pode ser convencional, feito por uma escritura pública neste lugar, por exemplo, ou até mesmo faço a terceira situação, que é instituir o usufruto. E se eu instituo o usufruto, eu preciso ter aquelas cláusulas de segurança que você que é meu aluno já sabe, que é só ir lá na aula e pegar todas as cláusulas de segurança que não podem faltar, tá bem? Tudo certo. Qual é o caso, Simone, que tu selecionou pra gente olhar para essa aula, pra gente olhar? É um caso, gente, do Tribunal de Justiça de Minas, certo? E é uma apelação civil, dizendo o seguinte, olha, é possível a doação da totalidade de patrimônio pelo devedor, desde que remaneça uma fonte de renda ou reserva de usufruto, ou mesmo os bens em seu favor, que preservem ali um mínimo a essa subsistência. Então veja bem o que está nesse acórdão e o que nos importa. Olhem para mim. Não é que não pode doação universal. Pode, desde que eu diga de onde sai o rendimento, eu diga de onde sai a minha mantença, eu institua direitos reais essenciais ou demonstre no instrumento que eu atendi o 548. E onde é que a maioria dos advogados erra? Nesta parte aqui. Os advogados dizem assim, mas não pode fazer doação universal. E o que esta decisão informa é que eu posso fazer desde que eu contemple pelo menos esses 4 elementos, ou um desses 4 elementos, para dar seguimento a essa circunstância relacionada ao doador. Simone, e os impostos são necessários? Claro que sim. Todas as vezes que a gente faz trasladação patrimonial, que a gente faz entrega de bem, a gente precisa pagar impostos. Quando a gente estiver transmitindo bens imóveis, a gente vai pagar ITBI. Quando a gente estiver transmitindo bens móveis gratuitamente, a gente paga ITCMD, e o D é da doação, não é o mortis causa.
Então, eu preciso, para tornar essa doação perfectibilizada, implementar até mesmo a faceta tributária dela. Ai, mas o meu cliente não quer pagar esse tributo. Eu vou dizer, eu lamento, mas nenhum planejamento patrimonial, tributário ou sucessório sobreexiste sem algum tipo de investimento. Se você quiser ter um hackzinho, se você quiser fazer uma grande maracutaia, eu recomendo que não diga que é meu aluno, nem que assistiu essa aula gratuita por aqui. Por quê? As maracutaias têm pernas curtas e uma ação como essa que declara nulidade sem contemplar o 548 é muito similar a uma ação que declara nulidade por fraude tributária. Então, muito cuidado nesse lugar aqui. O que a gente tem? O que diz a ementa desse acórdão e por que eu selecionei ele para nós? É uma ação de anulação de partilha de bens, homologação em divórcio consensual, comunhão parcial, e aí a gente tem aqui, olha só que sacanagem, evidente prejuízo a um dos ex-companheiros. Vício no negócio jurídico comprovado, questão afeta ao direito de família, declaração de nulidade, sentença mantida. Fundamentos, artigo 171.2 e 2027 do Código Civil. O acordo estabelecido entre as partes em sede de divórcio com fins de partilha pode sim ser anulado se constatado o vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, fraude ou lesão, manifestada a má fé ou ilegitimidade por ofender a dignidade humana. E aí essa ação aqui é uma anulação de um acordo que alguém se desfez completamente dos bens. Volta aqui para mim. Qual é o problema aqui? Onde é que está a diferença entre quem sabe e quem não sabe? Entre o advogado comum e o advogado especialista. Quando a gente faz acordos dessa natureza, nós precisamos prevenir a TUCOC e prevenir outros elementos que decorram da boa-fé objetiva. Ah, Simone, o que é isso de boa-fé objetiva e proteção patrimonial e divórcio e tudo mais? Nós temos como decorrência da boa-fé objetiva no ambiente de família algumas figuras. A TUCOC é a vedação de possibilidade de usar uma lei quando eu mesmo não quero cumprir a lei. Então, eu não posso esconder um bem da partilha e logo em seguida pretender eu mesma partilhar o bem quando a pessoa vem e diz assim, não, veja bem, tem essa empresa aqui que ele estava escondendo. Quando eu escondo bens, a TUCOC me atinge para que eu perca o direito a partilhar. Ai, Simone, mas eu nunca vi nenhum tribunal aplicando isso. Pois é, aguarde, porque em breve você verá. A possibilidade jurídica da boa-fé objetiva em ambiente familiar está sendo construída na doutrina. Além disso, a gente tem a surrexio e a suppressio. A surrexio é a criação de um direito que não estava criado originariamente pelo comportamento, e a suppressio é a supressão de um direito por conta de algo que não estava previsto anteriormente, mas que pelo comportamento fez com que acontecesse. Então, surrexio e suppressio. E ainda a gente tem a vedação de comportamento contraditório, que é o venire, a vedação do venire contra factum próprio. Uma pessoa não pode beneficiar-se da própria torpeza. Então, ela não pode assinar um documento e depois dizer, veja bem, esse documento não era bem assim. Isso ela não pode. Agora, ninguém é obrigado a se submeter num acordo que manifestamente foi prejudicial a si, alegando que A, B ou C ou D. Então, muito cuidado aqui. A diferença entre o especialista e alguém que não é tão especialista assim é dominar o direito como um todo. Aí vocês vão me dizer, ah, Simone, mas como é que eu vou fazer para isso acontecer? Gente, existem duas formas de fazer isso. Ou você vai fazer por você e vai correr atrás da máquina, estudar e fazer por si, ou então você vai contratar alguém que possa fazer isso contigo. Quando eu digo que os meus mentorados têm tudo nas mãos, porque têm acesso às coisas mais rapidamente do que os demais, é porque eles tomaram uma decisão de acelerar. E quem quer acelerar não tem tempo para ficar perdendo, vocês entendem? Quem quer acelerar não fica ali no, ai, veja bem, não consegui estudar, não deu agora. Quem quer acelerar, faz acontecer. Então assim, tá na dúvida? A minha recomendação é,
Não sai correndo contratando coisa por aí. Olha se você quer ir rápido ou devagar. Se você quer ir rápido, pense em ser efetivo, porque com um contrato a mentoria já tá ok, já tá quitada. Agora, se você não tem problema de ser rápido, de ser devagar e tá tudo bem, talvez a rede da advocacia protetiva seja para ti. Por quê? Direito a acessar todas as aulas de atualização, conteúdo sempre quentinho, inclusive com decisões como essa aqui. E aí, se você não sabe, tá ainda na dúvida, ou tá lá preguiçoso, preguiçosa, procrastinando a sua mudança de vida, aí eu vou dizer, tenta agendar com um dos meus especialistas, se a gente ainda tiver vaga nesse mês, aproveita. Não tenho certeza que vai ter vaga, sei que tá todo mundo num furdunço procurando esses espaços, então assim, se tiver vaga, vai ser uma bela oportunidade de passar pelas 7 áreas aí de um upgrade na sua carreira. O que a gente tem mais com relação a este assunto aqui, que é o assunto da doação universal? Primeiro, uma competência de julgamento que vai levar para o Tribunal de Justiça. A gente teve um conflito de competência em 2023 para isso, e a gente tem uma orientação do STJ que coloca esse assunto em dia. Qual é a conclusão deste julgamento e por que, Simone, que talvez a gente tenha que olhar para esse assunto e a gente tenha que abrir a nossa mente de especialista? Primeiro, porque a gente tem uma conclusão dizendo que é possível sim a doação da totalidade pelo patrimônio do doador, desde que tenha uma fonte de renda ou reserva de usufruto ou bens em seu favor, e o acórdão está aqui. O ministro Luiz Felipe Salomão, que é o responsável pela atualização, projeto de atualização do Código Civil, agora a reforma, ele chefiou essa comissão, e aí a gente tem uma circunstância aqui, de uma partilha que não restou igualitária e teve alguém que foi prejudicado nesse lugar. Ah, Simone, mas como é que eu vou saber se isso cabe para o meu cliente ou não? Olhem aqui para mim. O advogado especialista, ele parte do princípio de que primeiro ele vai precisar atender as pessoas. Em segundo lugar, ele vai precisar atender às relações e, em terceiro lugar, ao patrimônio. Esse artigo 548, ele é um artigo das pessoas. Quando a gente olha primeiro para as pessoas, a gente evita nulidade para elas. Isso significa dizer que todas as vezes que você for fazer ato de desfazimento patrimonial, ou seja, de entrega de bens, seja a cessão de cotas na holding, seja a entrega de bens imóveis para filhos, netos, ou até mesmo doações remuneratórias para alguém que cuidou de você, ou tiver lá no testamento tentando entregar algo para que a sua irmã cuide do seu filho que tem TEA, certo? Cuide do seu cliente neste lugar aqui, e aí eu tô aqui em que módulo? Planejamento sucessório para pessoas com deficiência. Esse outro módulo aqui, direitos reais e efeitos no planejamento, certo? E esse outro aqui, holding e cessão de cotas, ok? São 3 módulos diferentes na especialização para isso. Eu vou precisar carimbar ou fixar o 548. Simone, eu não entendi. Pega uma caneta e um papel, dá uma pausa nesse vídeo, vai lá pegar. Vou te esperar. Falando sério. Pega aí. Voltou? Tá. Agora anote. Número 1. Considerando que o doador está ciente de que precisa manter consigo bens suficientes ao seu rendimento, rendimento suficiente à sua mantença, espécies de negócios jurídicos que lhe assegurem dignidade e atendimento das suas necessidades básicas e de personalidade, porque não é somente as básicas, certo? E aí você vai fazer esse considerando. Número 2. Você vai verificar se o seu cliente tem no rol dessas coisas alguma questão que lhe assegura rendimento. Previdência privada que ele possa sacar logo ali ou que seja devolvida a ele numa eventual situação de intercorrência.
algum tipo de seguro relacionado ao trabalho que lhe assegure circunstância de mantença numa situação de incapacidade, alguma aposentadoria que seja assegurada a ele, algum bem que seja em nome do filho, mas que ele receba, por exemplo, os locativos e esteja fixado num protocolo familiar, qualquer tipo de rendimento vinculado a negócios jurídicos adjacentes. E número 3, direitos reais de uso e fruição. Ai, como assim, Simone? Direito real de habitação, usufruto, eventual anticrese, quando a gente estiver numa situação de pagamento, por exemplo, ou qualquer outro direito de uso e fruição. Ai, Simone, mas eu não sei como é que eu tenho que fazer isso, como é que eu faço, como é que eu tenho que fazer isso? Aí eu vou ter que te dizer. Fecha aqui e vai lá no módulo de usufruto da posse e olha a lista. Olha a lista das cláusulas que não podem faltar do usufruto. Todas as cláusulas de segurança. Se você ainda não marcou o seu diagnóstico, gente, aproveita essa oportunidade. De verdade, eu não sei se ainda tem vagas, porque a galera estava correndo atrás disso. Eu fiquei muito feliz que vocês aderiram, certo? Se tiver vagas, a equipe entra em contato. Se não tiver vagas, infelizmente, vai ter que ficar para o próximo mês. Eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!